Tá aparecendo? É, porque ele tá meio pra baixo agora, da outra vez ele tava mais pra baixo. E agora? Tá aparecendo a lousa? Mexe aí pra ver se ele vai. Oi? Eu tô com a impressão que ele ficou torto agora, só vou ajeitar pra cá. Assim acho que vai ficar melhor, não vai? Tá pegando aí? Tá. A lousa tá aparecendo aqui também? Até aqui embaixo? Tá? Bom, gente, vamos lá. Depois pode ficar batendo aqui. Fechou. Então, aula 2. Beleza? O nosso curso. Então, sempre antes de começar, um exercício. Hoje é uma técnica de respiração. Pode levantar. Respiração. O que é legal de falar da respiração, cara? Isso é interessante. Já tem que começar levando em consideração e começando a entender por que a respiração é tão importante, tanto cientificamente quanto praticamente mesmo, certo? Então, tem um monte de estudo de respiração que fala a importância que a respiração tem, o quanto ela pode afetar de forma positiva a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade mental, o nosso jeito de pensar, os nossos ânimos, as nossas emoções através da respiração. Quando a gente fala assim de um ponto de vista mais abrangente, o que acontece com a respiração e por que ela é tão importante neste sentido? Um dos fatores que faz com que a respiração seja importante como ela é. Se você virar para o seu coração agora e falar assim, coração, para de bater, ele vai parar? Não vai parar. Fígado, rim, para de filtrar. Não vai parar. Entendeu? Então, é um movimento inconsciente do seu corpo. Você não precisa dar um comando para o seu corpo fazer isso acontecer. Levantar o braço, eu preciso dar um comando. O braço levanta. Então, para eu movimentar o corpo, eu preciso estar, vamos dizer assim, 100% consciente. Então, existem movimentos do nosso corpo que são completamente inconscientes, tipo o coração batendo, certo? O sangue fluindo, lógico, por conta do coração. E movimentos que são 100% conscientes, que, por exemplo, são os movimentos do corpo. Vamos dizer 100%, às vezes o corpo movimenta sem consciência também, mas ou ele é inconsciente, porque, sei lá, teve um espasmo, ele movimentou, inconsciente. Ou ele é 100% consciente, vou levantar a minha mão, vou abaixar a minha mão, vou andar. 100% consciente para que aquele movimento aconteça. A respiração é as duas coisas. Quando você dorme, você está inconsciente, você não está consciente do que você está fazendo. Você para de respirar. Então, ela é um movimento inconsciente. Agora, se eu falar, inspira fundo, você também consegue fazer o movimento consciente. Por isso que a respiração é tão importante, porque ela é a única função do nosso corpo que a gente faz inconsciente e inconsciente. Então, ela faz uma ponte, literalmente, entre a nossa mente inconsciente, o que eu não consigo ver que está acontecendo dentro de mim, quanto com aquilo que eu também consigo fazer conscientemente, tomar decisões ativas em relação àquilo que está acontecendo comigo, certo? Então, a respiração ela é muito importante por isso. Então, os exercícios de respiração atuam também diretamente na nossa mente, no nosso estado de espírito, por conta da relação inconsciente-consciente, inconsciente-consciente. Tem exercícios de respiração que você vai usar a consciência para fazer a respiração e exercitar a respiração de fato, até a parte física vai fortalecer. E tem exercícios de respiração que é de observação, que você vai observar o seu inconsciente, vamos dizer assim, o seu movimento inconsciente de respiração. Você não vai fazer nenhum tipo de exercício, mas você vai estar consciente dela. E o que a respiração faz também? Ela te ajuda, uma das coisas que mais te ajuda a trabalhar a concentração. Cara, concentração é a chave para resolver 1 milhão de problemas. A concentração é a coisa que traz alinhamento para a mente, que traz uma frequência para a mente. Eu vou anotar a frequência para depois fazer a live. Essa pode ser uma live legal depois. Não está nas aulas, mas pode ser live. Sempre que eu tiver uma ideia de live, eu vou anotar para não esquecer. Então, por isso que a respiração é sempre importante, cara. Então, esse exercício que, cada vez que eu passar um exercício aqui,
são práticas que todo mundo pode tentar fazer aos poucos em casa. Deixa eu acender a luz também. Melhorar um pouco a visão. Então, também tentar fazer no dia a dia, na rotina, é sempre positivo, entendeu? Teve até um episódio da outra aula com o Jefferson, que a gente fez uma prática aqui, aí ele fez um alongamento em sala de aula, já teve efeito até nos alunos, entendeu? Então, antes de fazer, é legal trazer também o porquê do fazer, entendeu? Isso você vai ver em diversas culturas, em diversas linhas, e você vai ver na ciência, o negócio é científico, cara. Entendeu? Antigamente não era científico porque não existia ciência como ela existe hoje, mas hoje existem casos e casos, estudos de que, cara, a respiração, ela afeta o nosso estado de espírito se a gente tiver consciência dela, entendeu? Quando a gente assusta, ela para, entendeu? Então, percebe o quanto ela afeta a gente diretamente em qualquer situação da vida. Então, se eu consigo controlar a minha respiração, eu consigo controlar a mim mesmo. A respiração, o controle da respiração e a observação da respiração ajuda a gente, inclusive, a ter autocontrole sobre nós mesmos. Porque os impulsos, os desejos, as coisas que acontecem, tiram a gente do nosso eixo, isso é normal, isso é uma maravilha, acontece assim, porque a mente funciona desse jeito. Mas é uma das formas que a gente tem de conseguir melhorar o nosso autocontrole, entendeu? E é o que eu até comentei, eu acho que na outra aula também, e repito. Qual que é a beleza, inclusive, do curso inteiro, cara? Eu sempre vou reforçar isso. Respiração é respiração. Não importa se é você, se é eu, se é o fulano, se o cara tá lá na China, se o cara tá na Índia, se o cara tá na Rússia, entendeu? Respiração é respiração, ela vai funcionar igual para todo mundo, porque é um fator do nosso corpo, é biológico e é científico. Então, tudo que a gente abordar vai ter sempre esse âmbito, sabe? Do tipo assim, cara, quem sou eu? Como que isso me afeta? O que isso serve para mim? Como que isso tem algum benefício para mim? Então, a respiração, cara, ela é uma das coisas que, assim, ela é básica para você trabalhar a si mesmo. Você entendeu? Não tem aquela história, respira. Quando acontece qualquer coisa, a pessoa vira para você e fala, não, respira, calma, respira. Meu, tá entendendo? Ali na hora, a gente não tem, às vezes, tal esse conhecimento. E, às vezes, respirar nem é a melhor coisa no momento, mas é um hábito, é cotidiano, é corriqueiro para nós hoje, num âmbito geral, olhar para alguém que está nervoso e falar, respira. Então, olha o poder da respiração. Então, antes de fazer a prática, é importante ter a consciência do porquê dela, entende? Nada do que a gente faz, principalmente falando desse curso, tem que ser uma coisa que você faz porque eu quero. Nunca, nunca, nunca. É assim, por que é assim? É isso, cara. Depois a gente vai estudar um cara que chama Krishnamurti. Eu vou ver se a gente faz uma live da Blavatsky. E aí pega o Krishnamurti aqui também. Eu vou saber. O Krishnamurti. Ele veio da Sociedade Teosófica e tal, e se você assiste os vídeos deles ou lê os livros dele, ele fala sempre assim, você nunca responde sim ou não para nada. É sempre o porquê, o quê. Né? Na filosofia antiga tem muito disso também. Mas é sempre assim, você nunca fala sim ou não, você fala por quê. Beleza? Então vamos lá. O exercício é simples. Tem vários, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai inspirar por uma das narinas e vai soltar pela outra. Como isso vai ser feito? Tem vários movimentos de mão. Na Índia chama pranayama, exercício de respiração pranayama. Na verdade, até controle energético também isso. Mas, um dos que a gente pode fazer é isso aqui. Então, você pega a mão, faz um hang loose assim, ó. Isso, fez assim? Agora, levanta só o anelar também. Isso, pronto. Aí, tampa o dedão. Dedão direito, tampa a narina direita. Você vai puxar o ar aqui, ó. Aí, com o anelar, você tampa a narina e abre o dedão. Solta devagar. Soltou? Terminou de soltar o mesmo lado. Inspira. Tampa o dedão, abre e solta. Isso. É só isso que a gente vai fazer. Qual que é a ideia aqui? Inspira. A expiração tem que ser pelo menos o dobro do tempo da inspiração. Então vamos supor, se eu contar até 3 inspirando, 1, 2, 3, eu conto até 6 expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terminou de soltar, inspira. 1, 2, 3 e solta.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. 1, 2, 3. E solta no dobro do tempo. Então essa é uma média, mais ou menos o dobro do tempo. Repete algumas vezes. A última vez. Aí, solta. Vamos fazer só mais uma agora para fechar. Agora é com ambas as narinas. A gente vai inspirar profundo pelo nariz e vai assoprar. Ó. Faz um biquinho, assopra. Mais ou menos também o dobro do tempo na expiração. Então, inspira e assopra. Só 3 dessa. Inspira. A última vez. Respira normalmente. Pode sentar. Sentiu uma diferençazinha? Dá um zen, né? Dá um barato. Mas qual que é o benefício dessa respiração? Tá, ó. Nós temos as duas que a gente fez. A primeira chama Sukapurvaka Pranayama. Pranayama é exercício de respiração. Sukapurvaka. Então vamos lá. Esse de esquerdo e direito, ele é para gerar um equilíbrio entre emoção e razão, entre o lado esquerdo e o lado direito do corpo, entendeu? Aqui nesse exercício, às vezes você sente um bloqueio maior de um lado, um desbloqueio do outro, só aqui você já consegue entender como que está o seu estado de espírito, se está mais emocional ou se está mais racional. Então é tentar gerar um equilíbrio entre os dois lados das suas energias mentais, vamos dizer assim, da razão e da emoção. Além da oxigenação do sangue, entendeu? Desse fator do equilíbrio, da parte física que também acontece. Então, esse é o de equilíbrio. E o Shanti Pranayama, que é esse segundo, que a gente chama de Shanti, Shanti é paz. Então, esse é um pranayama de equilíbrio emocional mesmo. Então, esse segundo é um equilíbrio emocional, é uma busca de uma tranquilidade maior para tentar encontrar equilíbrio emocional. Então, quando a pessoa faz isso por alguns minutos, a tendência, você viu, a gente fez aqui um minuto rápido, você já começa a sentir também por conta da parte física, porque você oxigenou o seu sangue de uma forma diferente, chegou mais oxigênio no seu cérebro. Você está respirando curto, está respirando assim, ó. Seu cérebro está recebendo uma quantidade de oxigênio, seu sangue está recebendo uma quantidade de oxigênio. Você está colocando mais oxigênio dentro do seu sangue, está trazendo mais. Então você fica ali 5 minutos oxigenando um pouco mais, também vai ter um efeito direto no cérebro. Por isso que dá esse estado de espírito, essa questão que acontece assim, entendeu? Então você traz mais oxigênio para dentro e solta mais devagar, então fica mais tempo ali. Isso dá para aprofundar. Fechou? Tranquilo? Então é isso aí. Vamos lá. Antes de mais nada, antes de começar, vamos falar um pouco sobre o curso em si, né? Vamos falar um pouco sobre o curso. Um primeiro fator que eu acho que é importante a gente pensar e abordar, que a gente percebeu aqui, você percebeu aqui hoje, isso já é esperado, eu comentei até com algumas pessoas esses dias, o nível de compromisso para esse tipo de conteúdo, para esse tipo de conhecimento, não é fácil fazer. Não é fácil, não é qualquer um que vai ter essa disposição. Sempre vai ter assim, no dia do curso, meu carro quebra. Aí você vai conseguir arrumar uma desculpa. Não, meu carro quebrou, eu não vou. No dia do curso choveu. No dia do curso eu tive que não sei o quê. Cara, isso vai acontecer. Vai acontecer com todo mundo isso. Isso é esperado, tá? Porque o nosso ego, a nossa mente, às vezes não está preparada para encarar a realidade de si próprio. Então, esse comprometimento vem de cada um.
entendeu? E isso não pode ser cobrado de ninguém, não vai ser cobrado de ninguém, cara. Eu não vou cobrar ninguém de estar aqui, é a vida de cada um que está acontecendo. Por isso que hoje, os primeiros dias, assim, meu, vem quem quer. Mas, quem realmente quer, vai ter que estabelecer esse compromisso consigo próprio. Eu vou estar aqui, cara. Se tiver um, se não tiver nenhum, eu ainda vou ver só para ter certeza. Eu vou vir, cara. Se tiver uma pessoa, eu vou vir, eu vou fazer. Porque o que eu entendo também, e isso todo mundo precisa entender. O nível da informação que vai ser trocada, a ideia que vai ser trocada, ela não para aqui. Ela não ajuda quem está aqui dentro. Cara, isso vai refletir na tua família, isso vai refletir nos teus amigos, isso vai refletir em pessoas que você não conhece. Isso reflete positivamente em inúmeras pessoas, e de uma forma que a gente não vai conseguir entender, talvez, nesse momento, o quanto que falar sobre isso impacta a nossa vida, cara. Entendeu? Por isso que eu dediquei anos da minha vida para isso, e até hoje eu dedico, cara. Entendeu? Porque eu sei o quanto isso pode fazer a diferença, saca? Fez e faz a diferença na minha vida todos os dias, e esse compromisso e esse nível de conhecimento faz a vida na vida de quem está aqui, de quem está ouvindo, de quem está fazendo curso e de quem não está também. Por isso que uns são todos, porque eu não sei o quanto que isso pode impactar positivamente gerações de pessoas, entendeu? Eu passei por isso, passo por isso até hoje, então por isso eu nunca desisto, cara, desse tipo de situação, tá? Então, entenda que, cara, você precisa honrar a sua própria vontade. Para mim não faz diferença, cara, quem vem ou quem não vem, entende assim? Não faz, de verdade. Eu vou estar aqui para quem estiver disposto, para quem estiver preparado, para quem quiser encarar essa jornada, entendeu? Nós vamos encarar essa jornada juntos. Estou deixando gravado algumas aulas, que é para essas primeiras aulas ficar à disposição de todo mundo. E vou fazer algumas lives no meio do caminho que serão a parte desse curso. Então vamos entender isso primeiro. Primeiro ponto, compromisso. Só para não esquecer aqui, ó. Assim escreve. As professoras de português não estão aqui para me corrigir, então se eu escrever errado. Então. Depois elas vêm aqui, Júlio, você escreveu errado. Depois vamos ver se elas assistiram. Depois a gente vai saber se elas assistiram por causa do meu português aqui, da minha gramática falha. Esse é um fator. O segundo fator, estava na cabeça, eu esqueci aqui, mas calma aí. Tá, então como ele vai funcionar? Você pode ter nenhuma falta, vai. Vamos falar assim, você pode faltar. Não pode faltar, não pode. Mas se faltar, a gente vai pensar, tá bom? Mas 2 faltas consecutivas, a gente vai avaliar se continua ou se não continua no curso. Não dá, porque o conteúdo ele vai se aprofundar, ele vai se estender. Teve alguma coisa? Claro, gente, a gente entende, a vida tem as suas nuances, tem questões, às vezes, que realmente Deus é maior e a gente vai entender isso, entendeu? Tá tudo bem nesses casos, óbvio, né? Óbvio. Mas, assim, 2 faltas seguidas, a gente vai avaliar se vale a pena continuar ou se vai acabar. Compromisso, cara, comprometimento, não dá. Eu vou me comprometer. Já estou comprometido faz tempo, entendeu? Mas se cada um não se comprometer consigo mesmo, de não vir, de não estar presente, é melhor ficar só nas lives. Por isso que a gente bolou a ideia das lives, entendeu? Porque as lives, elas são livres, elas são temas que eles abrem e fecham, eles são temas mais de conhecimento geral do que um negócio que vai ser mais de aprofundamento, igual a gente vai fazer aqui. Aqui vai ter um aprofundamento muito grande em alguns momentos, tá bom? Então, cara, 2 faltas no máximo, a gente vai conversar para ver se continua ou se sai. Então, a gente tem as lives que vão ser abertas e a gente tem o presencial. Tá? Então, para ficar bem clara essa divisão, a live é para todo mundo, inclusive para quem está presente, quem está no presencial, mas o presencial vai ser uma turma que na próxima aula a gente fecha. Entendeu? Na próxima aula eu vou fazer uma lista das pessoas que vão fazer esse curso presencialmente. Então a lista vai estar ali. Se tiver 1 na lista, vai ser 1. Se tiver 10 na lista, serão esses 10 e a gente vai acompanhar esses 10 no presencial. Não vou ficar
divulgando igual eu estou fazendo essas primeiras. Depois que acabar e a gente fechar a turma, é só essa turma que vai ter contato com isso daqui. As demais questões vão ficar ali nas lives, tá bom? Então, cara, isso precisa ser dito, isso precisa ser colocado, porque é uma questão tanto de organização para a gente, de respeito entre nós que estamos aqui, vamos respeitar o esforço que eu tenho, que cada um tem, vamos valorizar o conteúdo que a gente tem, não vamos tratar isso como se fosse qualquer coisa, entendeu? Tá bom? Então, vamos ter um compromisso, vamos controlar a nossa presença, a gente já tem as datas do ano inteiro já nas mãos para se organizar, e, pô, realmente não dá, tem pessoas que realmente têm compromisso, cara, isso é compreensível, isso é válido, tá tudo bem. Então, eu percebo que realmente, às vezes, as pessoas têm, de fato, esse interesse. Então, eu falei, não, então vamos fazer algumas lives. Então, a ideia é que a cada 15 dias, né, é um presencial, uma live, um presencial, uma live, um presencial, uma live. Então, o pessoal da live vai ter essa oportunidade também, tá bom? Então, esses pontos aqui, para a gente poder fazer o curso andar bem, tá bom? Então, isso tem que ser dito, já está dito, beleza? Aí tá rodando normal? Tá? Fechou? Vamos embora, então? Então, vamos lá. Agora, vamos começo do começo, tá bom? Então, a proposta hoje é dos alimentos dos 7 corpos, certo? Alimentos. Lembra lá da nossa estrutura? Você lembra, Douglas? Qual que era esse aqui, lembra? Não lembra, né? Corpo físico. Claro que isso aqui é uma questão estrutural, mas a gente é físico. Segundo, energético. Só contrário. Terceiro, emocional. Quarto, mental. Mental superior. E vontade superior. Mental superior. Pude a consciência superior e Atma é a vontade superior. Tá bom? Então vamos lá, isso aqui vai ser abordado. Mas aqui a gente não vai se preocupar muito com isso agora. Então tem bastante coisa para a gente pensar. Corpo físico, vamos lá. Simples. Começa aqui no corpo físico. Falando do corpo físico, tem outra coisa que a gente vai colocar como base também de estrutura, que tipo assim, cara, se a gente conseguir manter este acompanhamento de conhecimento, trabalhando nesse curso, trabalha muito mental, tá bom? Trabalha muito isso aqui. Então, a gente trabalhando o nosso mental consistentemente, direto, sem parar, e fazendo ao longo do ano, ao longo do período desse curso, o mesmo compromisso que a gente tem com a presença, a ideia é que a gente tenha o compromisso com 10 fatores aqui que a gente vai estabelecer para que a gente possa evoluir cada vez mais, cara. Mudar e melhorar cada dia mais. Essa é a ideia. Nunca vai estar bom. Você sempre tem que olhar para você e falar assim, cara, dá para melhorar muita coisa. Então, o que na prática, o que na vida, o que no dia a dia a gente tem que fazer? Mas isso é óbvio. Isso é óbvio, mas a gente não faz, cara. Entendeu? É óbvio. Todo mundo já sabe, mas você faz? Não, não faço. Então, vamos se juntar, vamos se unir para tentar fazer junto, porque quando tem alguém que às vezes você consegue trocar uma ideia e falar sobre aquilo, eu tive dificuldade e não consegui fazer isso. Cara, eu tenho dificuldade, isso aqui eu não consigo mudar. A gente junto começa a pensar de forma diferente, começa a agir de forma diferente, fazer coisas diferentes que vai nos ajudar a fazer essas mudanças naquilo que a gente precisa dar um tracinho, um pulinho para frente. Se eu der um passinho de formiguinha na direção certa, já é melhor do que dar 10 passos na direção errada. Certo? Então, vamos caminhar nesse sentido. Então,
falando aqui no físico, eu disse assim, vão ser os 10 mandamentos do praticante do curso. Então, nós vamos ter 10 mandamentos. Depois eu vou mandar isso para todo mundo. E o primeiro é a alimentação. Cara, a gente tem que cuidar, cara. Tem que cuidar. Precisa consultar um nutricionista? Só se quiser, não é necessário. Mas, cara, ter uma alimentação balanceada, equilibrada, entender os horários e não ter excessos na alimentação, entendeu? Quer dizer que eu não posso mais comer nada de errado? Cara, você vai comer errado. E nem pode ser extremista de não querer se alimentar, tipo, de uma bala, um chocolate. Cara, é bom, come. Mas assim, um chocolatinho, às vezes um pedacinho no final da refeição, depois de comer um docinho. Beleza, cara, entendeu? Isso é uma coisa. Agora, você substitui uma refeição inteira por doce, você substitui uma refeição inteira por chocolate, você substitui uma refeição inteira por pizza. De vez em quando, tudo bem, mas todo dia, calma lá. Aí você tem que tentar encontrar formas, procura na internet. Hoje em dia tem até aplicativo lá, você coloca a sua altura, seu peso, sua idade, pede uma sugestão, e ele vai te dar uma sugestão de cardápio. Se for o caso, claro, se for o caso, não, eu tenho dificuldade, preciso de uma nutricionista, preciso de um acompanhamento, vai atrás. Mas tem que ser um compromisso que você vai estabelecer com você. Equilibra isso, não precisa ser cabeça dura, equilibra isso. Exercício físico, tem que fazer, cara. Tem que fazer, mas eu subi dessa escada todo dia, mas isso não é exercício físico. Você não parou, você não passou uma informação direta para o seu corpo de falar assim, agora eu vou me exercitar. Tem que buscar, tem que ir atrás. Pode ser, cara, eu corro uma vez por semana no parque, eu faço uma caminhada uma vez por semana no parque, já é um começo. Os estudos dizem que o mínimo, o ideal, assim, é todo dia, meia hora, se você procurar, vai ouvir isso. Mas a gente já sabe de estudos e procurar também que se você fizer 3 vezes por semana, tá bom. Mas eu consigo uma, faz uma, mas faz, cara. Faz uma arte marcial, faz uma aula de luta, faz uma aula de dança, alguma coisa onde você tira esse momento, porque esse momento também é seu. E tem um dos mandamentos que a gente vai entender isso também daqui a pouco. Então, tem que ter pelo menos uma rotina, cara. Então, percebe que é um conjunto de coisas que precisa ser feito. Então, o que adianta a gente fortalecer isso daqui se a gente não fortalece a gente como um todo? Entende? Então, quando a gente fala desses alimentos, tudo que eu estou falando aqui vai ser encaixado nisso aqui já já. Então, o exercício tem que ter. Coisa óbvia, tem que beber água, cara. A gente tem que beber água, cara. Meu, pode vir um ET lá do outro planeta. Se ele chegar aqui, ele fizer uma varredura, uma leitura sua, ele vai falar assim, meu amigo, tá faltando água no seu organismo, hein? Cara, você vai no médico, o que o médico fala? Toma água. Você tem problema, tem quantos problemas de saúde a gente sabe hoje que dá para ser resolvido bebendo água? Então, a gente tem que conscientemente perceber se está bebendo água suficiente. Principalmente a galera que gosta no final de semana tomar um drink. Cara, vou lá, vou tomar um drink. Beleza, então bebe água, cara. Refrigerante. Tem um vídeo de um cara que ele fala assim, para cada copo de refrigerante que você toma, você tem que tomar 3 copos de água boa. Água boa, depois eu vou mandar também, tá? Não se preocupe. Água boa, água com pH bom. Então, assim, pode beber refrigerante? Pode, na festa. Não, mas eu tomo Coca todo dia. Tá bom, cara, não tem problema se tomar Coca todo dia. Você sabe o que você está fazendo? Você está consciente? Estuda os efeitos do excesso de refrigerante no seu organismo para que você entenda o que você está fazendo com você mesmo. Já tá bom. Ganha consciência sobre as escolhas que você está fazendo. Já tá bom. E aí você, depois, a partir disso, toma as decisões se realmente isso é o caminho certo para você ou não. Mas, independente disso, quanto de água você sabe que você está bebendo? É algo para a gente pensar e tomar cuidado, tá bom? Então, cara, o óbvio precisa ser dito. Bebe água, cara. Tá bebendo água? Não, não tô. Então, vamos começar a pensar numa estratégia. Arruma um copinho, deixa lá, arruma uma garrafinha. Vai pensando em como você consegue controlar. A maioria faz isso, mas cada um tem que avaliar a si mesmo aqui, não tem essa. Leitura. Cara, tem que ler. Tem que ler. Fala nisso, como é que tá o... Tem algumas coisinhas, Ed. Então, tá gostando lá? Mas como que tá assim? O que você achou? Cara, bacana. História do cara. Você pegou o comecinho, tá na história ali. Tá,
o Douglas está lendo, Conversando com Deus. É um livro muito bom, cara. Vai fundo naquele livro, cara. Aquele livro ali, o livro, a pegada do Conversando com Deus, falando em leitura e dando recomendação de leitura aqui para a gente não fugir ali, o 4. Nosso item 4. A pegada do Conversando com Deus, que é uma das coisas que eu até anotei para a gente falar aqui, que ele fala muito do mestre. Um dos termos que ele usa lá dentro é o mestre, que é um dos fatos que a gente está tentando desenvolver aqui em nós. Vamos dizer assim, um dos objetivos, vamos dizer assim, qual que seria o objetivo desse curso? Qual seria o objetivo de todo esse contexto, de todas essas aulas, de tudo isso? Fazer com que a gente caminhe para nos tornar mestres de si mesmo, nos tornar pessoas sábias. Sabedoria. Ser perfeito não é o caso, não é. Mas assim, é começar a olhar para nós, começar a olhar para o mundo de uma forma diferente para poder identificar. Aquela foi uma atitude sábia ou foi uma atitude tola? Aquele ali é um mestre ou ele é um tolo? É um medíocre que está afundado num mundo ilusório dentro da cabeça dele? Entende? Então, uma das visões que a gente começa a ter é olhar e pensar, tem que ter sabedoria. E é lógico, aí a gente vai atrás dos mestres, dos livros, dos estudos e tal, para começar a entender o que é sabedoria e o que não é. Os vícios e as virtudes, que a gente também comentou na primeira aula, também vai ser uma das partes das coisas que a gente vai conseguir estipular para entender se o cara é sábio ou se ele é tolo. E nesse livro, no Conversando com Deus, tudo que ele fala, ele usa o termo mestre para poder ilustrar as decisões que ele precisa tomar. Você tem que começar a agir como um mestre, entendeu? Um mestre de si mesmo. Ser perfeito não é o caso para nós. A gente nunca vai tentar ser perfeito, mas a gente vai tentar chegar nisso daí, tá bom? Então a leitura é um ponto importante. Um curso extra, um curso livre, um curso de alguma coisa que esteja fora da sua área. Tanto dentro da sua área, é legal manter o estudo, pelo menos, segue um site, saca? Vê alguma coisa que constantemente ali da sua área você vai poder abordar, vai poder conhecer. Alguma coisa que você vai poder abordar e conhecer. Mas também, então, constante estudo, constante conhecimento, constante, como se fala? Aprimoramento dentro da sua área. Mas, cara, faz alguma coisa, estuda alguma coisa fora da sua área para você ocupar a sua cabeça com coisas que façam sentido. Pode entrar, já que você quer sair ou quer entrar? Tamo junto. Então, faz parte do desenvolvimento, faz parte da busca para a sabedoria, da busca de ser um sábio. Buscar algo que está fora da minha realidade. Perfeito, cara. Isso vai me ajudar muito naquilo da minha vivência, que eu acho que vocês. Inclusive essa questão da respiração, por isso que eu perguntei quais os benefícios. É isso mesmo, eu cara. Já quero aplicar alguma coisa que já tem lá. Não, perfeito. Não, isso é muito legal, isso é muito legal. Isso é muito legal. Nós temos um trabalho, nós temos uma série, estamos sobre uma série sobre respiração. Já tá vendo? Então é isso, tá vendo? É a sincronicidade do universo, a gente chama isso daí. Tá vendo como Deus é perfeito, sabe assim? Nada é por acaso, sabe aquela história? Nada é por acaso. Tem um ditado mais oriental que diz assim, nunca é o mestre que vai atrás disso. Um mestre nunca procura discípulos. Tipo assim, um professor nunca procura alunos. Tipo assim, o ditado, não sei se é taoísta, é oriental. Ele fala assim, o mestre aparece quando o discípulo está pronto. Não que eu seja mestre, não que ninguém seja mestre, mas é só um jeito de ilustrar, tipo assim, cara, quando você está preparado, quando você precisa, vai aparecer a oportunidade, entendeu? É muito legal isso, né? Faz muito sentido, né? Assim, pelo menos esse inicialmente está sendo muito bacana. Não, legal. Espero que com um aprofundamento, continue sendo ainda mais legal. Não, você vai ver. E sabe o que é bacana disso também? Porque assim, quando você se dispõe a querer ajudar as pessoas, a querer
unificar pessoas a um prol de um bem maior, poder trazer consciência mais elevada para as pessoas, você vai lidar com todo tipo de pessoa. Você vai lidar com todo tipo de cultura. Então, você tem que ser uma pessoa que tem cultura, você tem que ser uma pessoa que tem conhecimento, porque se alguém falar alguma coisa para você que você não conhece, que você não sabe, você vai gerar um preconceito tolo. Você vai falar de alguma coisa porque, assim, às vezes você está numa postura, numa posição de liderança ali que você tem que se posicionar. E às vezes, por conta do ego, talvez você não demonstre nada. Por isso que a filosofia é muito legal e por isso que esses conceitos são muito interessantes, porque quanto mais eu não sei você fala, mais você vai crescer, mais você vai aprender, que é aquela coisa que eu comentei agora há pouco do Krishnamurti também. Então, tanto o não sei é positivo, mas não é um não sei seco. Não sei, não é assim. Eu não sei não conheço, cara. Mas me dá uma semana. Sim. Aí você fica uma semana estudando, uma semana buscando, uma semana conhecendo, e aí você tem uma primeira base para você entender aquilo que você ainda não conhecia, entendeu? Então, quanto mais cultura, quanto mais conhecimento você agrega, mais bem preparado você está para lidar com pessoas de todas as... Isso abrange em tudo, né, cara? Todos os sentidos, todos os segmentos, seja no trabalho, seja no critério espiritual, seja em tudo lá. Eu acho que a vida é perfeita. Desenvolveu isso na palavra das frases que o meu povo ofereceu por falta do conhecimento. Aí, ó. Então, Isso. Cara, é isso aí. Fechou? Então, essa parte do curso é importante, tá bom? Conhecimento. 6. Música ou arte. Música, lógico que eu sou suspeito, não vem perguntar para mim, porque se você perguntar, eu vou falar, eu toco um instrumento. Ah, mas eu não tenho. E aí tem o talento e a vocação. Eu não tenho talento. Cara, quem é que nunca ouviu que música é 2% talento e 98% esforço? Entende? Então, assim, cara, tocar um instrumento é a coisa que mais vai te trazer satisfação na vida. Não conheço nada que tenha satisfação, que traga tranquilidade, que trabalhe a concentração. Porque, assim, quando você está estudando um instrumento, você está tocando uma música, seu nível de concentração é altíssimo, o mundo ao seu redor apaga, some, desaparece, entendeu? Então você ativa essa concentração, isso vai te acalmar, isso vai te tranquilizar, você vai conseguir aprender a se expressar através daquilo ali. Tem coisas da vida que às vezes você vai descarregar, vamos dizer, ali tocando um instrumento, estudando um instrumento. O número quando você aprende, você ativa e produz mais neurônios, entende? Tem estudos disso, eu vou ver se eu trago esse estudo, porque eu já falei isso algumas vezes, vou trazer esse estudo. De como que eles fizeram uma pesquisa de qual que era a atividade que o ser humano poderia fazer para melhorar as conexões neurais, aumentar e melhorar a capacidade mental, e eles descobriram que é aprender um instrumento, cara. Então, você tem que aprender um instrumento, você tem que tocar um instrumento. E não é tocar, ser bom, ser rockstar, sair tocando. Não, é tocar uma notinha, cara. Tocar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, uma coisa boba, uma coisa fácil. É você ver um negócio que você gosta, cara, eu acho legal o violão. Acho muito legal, mas não leva jeito. Cara, você não leva jeito não, você nunca foi fazer aula. Acho que dá. Tá, acho que dá. Não é que você não leva jeito, você nunca se dedicou o suficiente, cara. Não tem essa de não levar. Mas eu não levo jeito, mas continua tentando, continua estudando, continua aprendendo. Não pode parar. Mas você toca? Eu não toco, mas com muita facilidade sonora. Canto. Você canta? Faz aula de canto, cara, que seja. Que é um instrumento, a voz é um instrumento. Mas eu não prefiro nada de jeito nenhum. Tá, e arte? Alguma arte? Faz alguma arte? Faz uma pintura, faz uma cerâmica, faz um quadro, pinta, desenha. Qualquer arte, cara, sei lá, tem tanta arte que dá para fazer, cara, tudo é arte. Então busca uma forma de manifestação artística onde você consiga se expressar artisticamente. Não leva o jeito para nada, escolhe uma coisa e vai com... não tem que não fazer, entendeu? Aí, 7, cara, precisa viajar. Não arruma desculpa, pelo amor de Deus, não me arruma desculpa. Entendeu? Não estou falando assim, cara, viaja, nem que seja uma vez por ano, nem para no carro, vai para a praia, cara. Muda a sua esfera, muda o seu ambiente, cara. Muda isso de vez em quando, vai ver lugares e pessoas diferentes.
entendeu? Então precisa existir um esforço. Tudo isso, os 10 mandamentos, tudo isso aqui precisa de esforço, precisa de compromisso. Cadê? Já apaguei. Mas precisa de comprometimento, cara. Não tem nada que a gente vai fazer que, se a gente não se dispor, a gente não se colocar, a gente não se esforçar, a gente não estabelecer um compromisso, não colocar aquilo numa agenda e não for fazer, a gente vai arrumar desculpa todo dia. O ego vai, né? Eu não vou usar muito esse termo ainda, porque está muito no começo, mas vai chegar uma hora que vocês vão entender. Então a gente sempre vai achar uma desculpa para não fazer essas 10 coisas, cara. Sempre vai ter alguma coisa que vai entrar no caminho para a gente não fazer. O esforço precisa existir. O esforço precisa existir. Se você não tiver comprometimento, se você não tiver força de vontade, você vai arrumar uma desculpa e você não vai fazer. E aí depois eu vou ouvir você reclamar de algumas coisas e eu vou ficar só assim te olhando. Eu sei disso mesmo, eu entendo. Aí eu vou falar uma coisa, a gente vai dar uma aula aqui hoje, essa aula hoje. Amanhã eu vou te falar para você, Doglão, tal pessoa me falou tal coisa, olha aí. Aí você vai olhar na minha cara e vai falar assim, pô, se ela tivesse ido no curso, ela não ia fazer isso. Eu falei, pois é, pois é. Então é isso, entendeu? Você fala, pois é. Eu falei, tá bom, cara, entende? Por quê? Não escolheu, não fez a escolha, cara. Tem que fazer a escolha, cara. E não é fácil fazer, mas tem que fazer. Então a viagem é uma das coisas, cara, que tem que se esforçar. Tem que sair da zona de conforto. Isso, você precisa sair da sua zona de conforto. Quer ver? Falando em zona de conforto, eu vou contar um negócio muito legal. Zona de conforto. Isso tudo aqui, o curso todo, essas coisas, os 10 mandamentos, tudo isso te tira da zona de conforto. Então, quando eu falar isso, vocês vão entender. Tem um passarinho no norte, nesses países nórdicos, assim, lá para cima, Noruega, para aqueles lados de lá. E lá é um inverno, é muito severo e tal, que é aquela neve para todo lado, metros de neve e tal, não sei o quê. Mas a vida continua e os animais todos coexistem e as relações aí dos animais existem, né? Dentro da biologia tem os nomes e tal. E tem um búfalo, né, que também mora lá na neve, tem um passarinho que mora lá na neve. E aí o búfalo faz o cocôzão dele lá. Aquele montão de cocô. Aquela montanha de merda. E aí, só que aquilo ali faz até fumaça, porque ele sai quente, certo? Então ele sai quente. Só que é muito frio. Quando o passarinho vê que o búfalo fez aquele cocôzão, e ele quer se esquentar, ele voa e mergulha na merda, velho. Ele literalmente mergulha na merda porque é quentinho. Você entendeu? Então ali é uma zona de conforto para ele. Entendeu? Então a zona de conforto é uma merda para aquele passarinho. Você entendeu? Então para aquele passarinho a zona de conforto é uma merda. Ele não pode ver alguém cagar que ele vai se afundar na merda para ele se esquentar, para ele ficar quentinho. Entendeu? Então a gente usa esse termo assim, que a zona de conforto é uma merda, pensando nesse passarinho. Então sempre que eu falar que a zona de conforto é uma merda, vocês já entenderam por quê. Porque é a história do passarinho. Cara, a zona de conforto, ela não te ajuda, cara. Você não vai para frente, você não vai evoluir de tempos em tempos, você tem que se chacoalhar. E ninguém pode fazer isso por você. Às vezes, eu vou até cutucar e tentar ajudar, mas muito sutil, muito leve, porque eu não posso interferir na escolha de ninguém. Entendeu? Mas assim, cara, você precisa fazer uma escolha para sair da tua zona de conforto e estabelecer um compromisso consigo mesmo, parar de arrumar desculpa. Porque senão a coisa não vai caminhar, senão você nunca vai conseguir viajar. E tem 7, você precisa arrumar um tempo para sair, para ver pessoas diferentes, conhecer lugares diferentes, sair do seu âmbito, sair da sua rotina, para você até conseguir enxergar de fora onde você está vivendo, o que você está fazendo. De tempos em tempos você precisa sair e viajar. Então deixe isso em mente. Amizades. Pouquíssimas amizades você tem que ter. Controle muito bem aquilo que você chama de amigo. Pouquíssimas amizades, pouquíssimas. Vai ter colega, vai ter pessoas de convívio, colegas de trabalho, colegas de um lugar. Às vezes você tem um ciclo de pessoas aqui, um ciclo de pessoas ali, colegas daqui, colegas dali. Não se abre para quase ninguém. Não fale dos seus planos para quase ninguém. Fica na sua. Não fica abrindo a boca à toa, falando o que você acha, falando o que você acha da outra pessoa, falando o que você acha que aquele fulano fez, o que aquele outro fulano fez. Entrando em vibração de guerra. Falando de guerra, achando que o outro... É bom você ter conhecimento e saber o que está acontecendo no mundo. Isso é uma coisa, mas não fica vibrando isso em todo lugar.
Entendeu? Cuidado com as pessoas que você fala. Você tem que ter 1, 2 amigos, pessoas que você pode chamar de amigo, e ainda assim, olhe lá, cuidado, cara. Cuidado com o envolvimento que você tem com as pessoas. Cuidado, velho. Cuidado com esse negócio de amizade, cara. Você precisa ter amigos, você precisa ter pessoas em que você conversa abertamente, fala abertamente, se abre, mas toma cuidado, cara. E tenha poucos, não tenha muitos. Você pode ter muitas pessoas com as quais você convive. Isso é saudável. Seja uma pessoa sociável, dependendo da sua característica interna lá, do seu perfil. Tudo bem. Você pode ser uma pessoa ativa e amigável. Não tem problema ser amigável, mas cuidado com o número de amigos que você tem, tá? Solitude, que é diferente de solidão. Que é momentos sozinhos. Momento sozinho. Pelo menos, sempre que possível, vai. O ideal seria 1 vez por mês você tirar um dia que você consegue ficar sozinho. Um dia inteiro. Tipo assim, se acordar de manhã e falar, gente, bom dia, eu tô indo para tal lugar, lembra que eu falei? Vou passar o dia em tal lugar. Sozinho, sozinho, eu vou sozinho, tá bom? Tchau. E passa o dia e volta no final do dia. Passa um dia inteiro sozinho. Estudar é um bom momento para ficar sozinho, estudar música é um bom momento para ficar sozinho, curso é um bom momento para ficar sozinho, mas ainda assim você está fazendo coisas, e ainda assim é um tempo limitado. Então tudo isso faz parte desse momento de solitude, desse momento de introspecção, desse momento em que você está com você mesmo, e você, por si só, basta a si mesmo. Tem esse lugar, é repetitivo, mas é isso mesmo. Para que fique claro isso, você basta, você sozinho, você por si mesmo basta. Você vai começar a entender que a relação que você tem com as pessoas não é relação com pessoas, é relação com você mesmo. Você vai começar a perceber quem é você de verdade, o que você faz, e que tudo que você pensa do outro, tudo que você acha do outro, não tem nada a ver com o outro. Tem a ver com a sua relação com si mesmo, a sua relação com Deus, com o que quer que seja, mas é você com você mesmo. E para que isso fique claro, e para cada vez mais você tenha este conhecimento sobre você, que você consiga se tranquilizar, se acalmar, fazer o que você gosta, entender o que você gosta, entender o que você quer da sua vida, poder ter um tempo de tranquilidade onde você vai poder refletir com clareza, você tem que estar sozinho, cara. Precisa arrumar um tempo, senão, não é 1 vez por mês, não dá, cara, eu tenho gêmeos, é impossível. Tá bom? Arruma a desculpa. Vai arrumando desculpa. Vai fazendo isso. Mas tudo bem, não dá. Realmente, 1 vez a cada 2 meses dá? 2 vezes por ano, você consegue? Então vai, pelo menos 2 vezes por ano. Entra num carro, fica sozinho o dia inteiro em algum lugar, depois volta. Procure arrumar um tempo para você ficar sozinho. E de tempos em tempos, procure arrumar um tempo para você tirar um dia inteiro para ficar sozinho. Se conseguir um final de semana, melhor ainda. Mas precisa da solitude. Você precisa entender que você sozinho é o suficiente, e você é a única pessoa que importa no mundo. E mais ninguém importa, é só você. Então você tem que cuidar de você, cara. Tem muito disso também. Tem muita gente, e principalmente quem tem filho, né? Eu passei muito por isso também. De achar que, tipo assim, cara, eu não preciso estar bem, eu preciso ter certeza que meus filhos estão bem. Mentira! Não dá, cara. Você tem que estar bem. Você não precisa ser bom para ninguém. Você não tem que ser bom para ninguém, você precisa estar bem com você mesmo, porque as pessoas vão olhar para você e vai falar assim, pô, esse cara tá bem, hein, mano, esse cara tá feliz, esse cara tá inteiro, entendeu? Não, ele tá de boa, ele tá de boa. Ele tá nervoso, ele tá estressado, mas ele tá bem, ele tá lá, tá de boa. Às vezes eu vejo uma pessoa ou outra assim, que eu vejo a pessoa completamente estressada, assim, nervosa, mas feliz. É um outro tema, acho que dá para fazer live disso daqui, felicidade. Dá para fazer live, só da felicidade. Esse é um tema que vai muito longe. Felicidade é muito legal. Entender as nuances disso. Não vou nem entrar muito nisso para não fugir do assunto. Dá para fazer uma live inteira só de felicidade. Então, entender esse nível de felicidade, assim, saca? E, tipo assim, então, não precisa se preocupar em ninguém tá bem. Porque se você não tá bem, você não tem força suficiente para ajudar quando alguém precisa. Então, tem que ficar bem, tem que ficar inteiro. Entendeu? E, cara, ambiente. Ambiência, cara, é tudo. Tem aquele estudo tem vários, né, desse estilo, mas tem um que é o dos macaquinhos. Eles colocam lá 30 macacos, lá no cercado lá, tem 30 macacos. Aí os caras vão lá e colocam um poste. Em cima do poste tem um negócio que dá choque. Aí eles colocam os 30 macacos, aí sobe o macaco, toma um choque e cai de lá de cima. Ele toma um choque e cai.
Cara, quando aquele macaco toma um choque e ele cai, daqui a pouco vai outro macaco. Aí, eles fazem isso. O macaco vai lá e toma um choque e cai. Beleza, caiu. Aí eles vão lá, tira aquele macaco. Aí eles vão lá e põem um outro macaco. Um macaco novo. Um macaco que não estava dentro daqueles 30 ali. Põe um macaco novo. Aí os macaquinhos estão lá, daqui a pouco esse novo vai lá e começa a subir. Quando ele começa a subir, os outros que viram aquele lá tomando choque caindo, começam a puxar ele para ele não subir. Para ele não subir. Então eles pegam aquele macaco e o macaco não sobe de jeito nenhum. E assim eles vão fazendo, tirando um macaco e colocando o outro. Tirando um macaco e colocando o outro. Tirando um macaco e colocando o outro. Dali a pouco, os 30 macacos que estavam ali, nenhum deles viu o primeiro tomar o choque. Só que cada hora que um tentava subir, todos puxavam ele para baixo. Cada um tem a hora que tentava subir, puxava ele para baixo. Então, uma vez que você é inserido num ambiente onde todo mundo pensa numa coisa que às vezes nem sabe, que às vezes nem vivenciou, que às vezes não tem noção do que está acontecendo, elas vão te puxar para baixo. Aquele ambiente vai te derrubar. Aquele ambiente não vai fazer bem para você. Você vai começar a falar coisas, pensar coisas, observar coisas. Você vai num lugar, tem muita gente, cara. E é muito comum isso. Você vai num lugar, cara, se você não está com a cabeça no lugar, se você não está bem, às vezes você está até bem. Você vai num lugar, você está bem. Você sai do lugar, você fica mal. Você chega lá feliz, alegre, contente. E de repente é um lugar que aparentemente estava todo mundo feliz. Mas você volta para casa, tipo, xoxo, desgastado, cansado. Você fala, porra, velho. Então, cara, tem que tomar cuidado com o ambiente que frequenta. Não dá, cara, não adianta, entendeu? Ai, mas é todo mundo de bem. Não é todo mundo de bem, mas eu vou lá para eu ficar mal? Você tem que, cara, respeito por si mesmo, né? Respeito por si mesmo, cara, amor próprio. Tá? Então, aqui, ó, dei um tempinho legal, importante, né, para falar sobre esses 10 mandamentos. Isso aqui, cara, vou fazer um curso desse? Não, sem isso aí, nem perde seu tempo, cara. Isso aqui vira entretenimento intelectual, a gente chama. Não é, a ideia não é fazer disso um entretenimento intelectual. Não é. É de fazer um negócio prático, cara. Eu não vou perder tempo aqui, porque quando eu estou fazendo isso daqui também, eu estou fortalecendo isso tudo dentro de mim. Então eu estou ganhando tempo de vida aqui. Eu não estou parando 2 horas para perder tempo. Eu estou fortalecendo isso para mim, porque uma vez que eu falo, eu estou estabelecendo um compromisso comigo mesmo e estou transmitindo isso para quem também quer fazer a mesma coisa, entendeu? Então eu não estou perdendo meu tempo aqui, eu estou fortalecendo essas coisas dentro de mim. Então, cada momento aqui é para fortalecer isso, só que fortalece aqui e atua lá fora. Tem que ser prático, cara, tá bom? Tem que ser prático. Por isso que a gente coloca aqui os 10 mandamentos, vamos dizer assim, né? Isso vai ser cobrado? É lógico que não. Isso daqui é opcional. Cada um faz o que quer da vida. Entendeu? Mas são coisas óbvias, são coisas que todo mundo já sabe, que é o que eu falei no começo. Todo mundo já sabe disso, mas faz. E se faz, e aí vem a segunda parte, que daqui a pouco eu vou falar disso também. Se faz, com qual tipo de consciência, com qual tipo de pensamento, com qual tipo de intenção você está fazendo? O que está te movimentando para fazer isso? Você entende? Porque eu posso me alimentar só para postar na internet. Ou para falar para os outros que eu como bem. Eu posso fazer exercício só para ficar forte. Não porque eu estou preocupado em ter uma vida saudável e ter a máquina do corpo funcionando bem para eu poder operar e manifestar e fazer as coisas decentes. Para cumprir a minha missão decentemente. É o ideal de vida que daqui a pouco eu também vou abordar rapidinho. Então, é só para ficar bonito? Percebe que é diferente? Uma coisa é, eu vou fazer uma prática de exercício para eu ficar saudável, cara, para eu ficar bem, para eu ter disposição, para eu ter energia, para eu ter força. Ou é só para ficar forte, para ficar bonito, para os outros, para ficar caçando relacionamento que não vai me levar para lugar nenhum? Ou para ficar postando foto na internet? Não, é para ficar saudável. Quem faz isso, faça, que tá tudo bem, não tem nada a ver. Mas aqui, para nós, não é fazer exercício. Você percebe que tudo isso daqui tem um motor, tem algo que nos movimenta, tem algo que nos inspira a fazer isso. A inspiração que a gente tem para fazer essas 10 coisas é algo além do que se possa ver. É algo mais profundo que faça um sentido lógico para mim, que movimente um ideal de vida, que eu seja uma missão, que seja um propósito. Certo? Então, e é isso que está por trás. Mesma coisa a água, mesma coisa a leitura. Eu leio para ficar podendo falar para o outro que eu sou mais inteligente do que ele, para ter mais conhecimento, para ter uma coleção de livros. Eu tenho 5.000 livros, já li os 5.000.
Aí quando eu vou falar com alguém é só para desmerecer a falta de inteligência e a falta de conhecimento do outro. Percebe que é diferente? Uma coisa é eu ter uma leitura, primeiro, para mim, para eu poder colocar minha cabeça no lugar, eu tenho um conhecimento, eu entender melhor as coisas. E aí poder compartilhar isso de uma forma mais vívida com as pessoas, eu poder compartilhar o meu conhecimento de uma forma, quando for necessário, ou quando for solicitado, ou de uma forma organizada, para eu poder, quando surgir o momento ideal e adequado, eu poder ajudar alguém. Faço um curso pelo mesmo motivo, vou praticar uma arte para mim. O cara pode ser lá um artista, aquele que só mexe o cabelinho e fica lá assim, bonitão, para ser rico e famoso. Isso é uma coisa. Outra coisa é o cara que faz isso para alimentar a alma, cara. Para se conectar consigo mesmo, para se expressar emocionalmente, para ter um nível de concentração. Percebe? Essas nuances, essa é a visão que a gente precisa começar a ter sobre tudo que está sendo dito, sobre tudo que está sendo falado. É o porquê que eu estou fazendo isso daqui, não é à toa. É um conjunto de coisas que vai fazer com que eu me eleve espiritualmente, que eu me eleve mentalmente, que eu me eleve em relacionamentos. Cara, não se assuste se você começar a mudar as pessoas que estão ao seu redor, que é uma das questões aqui que a gente abordou da amizade. Não se assuste se você, de repente, não vou mais, não quero. Eu ia toda semana, todo mês eu encontrava com tal pessoa, de repente não encontro mais. Por quê? Porque você mudou o foco da sua vida, cara. Você mudou o porquê que você faz as coisas. E aí, daqui a pouco, certas pessoas não vão fazer mais sentido para você. Isso é normal. Então, percebe o porquê que a gente faz isso tudo. Que aqui dentro da nossa estrutura, que é dos nossos alimentos, é exatamente o que a gente vai buscar e trabalhar. Então, falamos aqui do físico. E agora aqui, ó, vamos lá. Beleza, até aí, Douglas. Você tem uma pergunta? Tá? Fechou? Seria bacana, Gilberto. Eu acho que, de repente, vamos para ver, talvez ajudaria bastante se nós tivéssemos uma folha, alguma coisa, Não, eu já tenho, eu vou mandar. Até mesmo para poder estudar em casa. Não, já peguei, mas eu vou fazer. Não, já entendi o que você quer, eu vou mandar. Não sei, se tiver um checklist. Não. Eu monto isso daqui de forma de checklist. Então é assim, como é que tá isso aqui? E aí você vai ticando aqui, você vai marcando o que já está feito. Eu vou fazer um checklist e vou mandar. Não, um checklist, uma folhinha, eu imprimo e te mando. Não, essa ideia é boa. Não, perfeito. Ah, você está falando... Não, mas eu vou fazer disso e vou fazer o das aulas também, você vai receber. Mas eu vou montar um checklist aqui, ó. Essa ideia... Cara, você tem as melhores ideias. Só ideia boa, mas isso que é legal. Ideias que façam sentido. É muita informação também, né? Tá, maravilha, que bom. É isso aí, isso que importa. Então tá, eu vou fazer um checklist dos 10 mandamentos para a gente poder acompanhar o que está sendo feito, com que frequência está sendo feito. Entende? Porque isso aqui você vai organizar e cada um vai organizar de um jeito que faça sentido para você. Você entendeu? Mas um checklist pode ajudar, com certeza. Eu vou mandar um checklist sim, tá bom? Fica tranquilo. Tá bom? E aí, ó, o porquê desses 10 mandamentos. Aí a gente vai entender agora, de uma forma bem sucinta, mais didática, vamos dizer assim, como de fato isso vai afetar a gente, cara. Então, ó, afeta o nosso corpo físico, lembra, alimentação, exercício, então a nossa máquina vai funcionar bem, nosso corpo energético. Cara, ó, quer ver um negócio aqui que entra na música e na arte? Jardinagem também. Jardinagem é pura arte, cara, mexer com planta. Entendeu? Entra aqui na arte, entendeu? Mexe muito com o corpo energético, mexer com planta também, entendeu? Pode entrar ali naquele fator 6, a jardinagem também entra como arte. Então, mexe muito no energético. O exercício, quem faz arte marcial, quem faz exercício, acaba afetando muito aqui. O ambiente, cara, o ambiente mexe muito aqui na energia do nosso corpo. As amizades mexem muito na energia do nosso corpo, entendeu? Então, percebe como aqueles 10 mandamentos, eles têm um fundamento teórico e prático dentro do nosso corpo, entendeu? E isso vai afetar como a gente recebe a informação do nosso eu superior, cara. Porque conforme a coisa anda, é por aqui, na verdade, né, aqui. Conforme a coisa anda... Essa parte assim é queijo, ó, isso daqui, lembra que é o nosso eu superior. É o seu eu inconsciente mais profundo, é a sua missão de vida. É daqui que vem, ó, ideal de vida, alguns chamam de ideal de vida.
Ideal de vida é a voz de Deus, cara, vamos dizer assim, vai. É mais ou menos isso. É o porquê que você existe. O porquê que você existe não reside aqui nessa parte, no seu eu inferior. Não está na sua mente aqui, não está no seu emocional. O seu eu existe muito antes da sua própria existência. Tem um negócio que chama cosmogênese. Isso é muito legal também. Como que chama lá? O primeiro da Bíblia lá, como é que chama mesmo? Gênesis. Então, só que aí é o cosmogênesis, que é como surgiu o cosmos. Tem tudo a ver com esses mitos. Na Austrália tem um que é uma cobra também, que é como surgiu o universo, como surgiu a vida. E aí entra daqui a pouco no masculino e feminino também. Tem bastante coisa ali legal quando se fala de cosmogênese, de como surgiu o universo, né? Que é o Big Bang e tal para a ciência. Tá? Então, só para não fugir. Então, tudo isso aqui estando alinhado, você consegue ouvir melhor a voz de Deus, vamos dizer assim. Você consegue cumprir melhor com o seu ideal de vida. Você consegue ter um propósito melhor, entendeu? Você consegue ter um momento que, às vezes, na respiração, na meditação, no aquietamento, no momento de solitude, são nesses momentos que isso daqui vai se manifestar em você. A mente superior, a vontade superior e o Netuno, Urano, Plutão, que seria a criatividade, né? Vamos dizer assim. A criatividade superior, a voz de Deus, manifesta. Aqui não é Deus, tá? Sim. Ele fala com você através disso daqui, da sua vontade. O Atma é a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus entra aqui em você, no Atma. Se manifesta aqui, filtra aqui na sua mente, e essa mente superior, a sua mente superior, passa para a sua mente inferior. Só que você só vai conseguir as coisas mais sutis da sua mente superior se você tiver com esses corpos alinhados. Entendeu? Então, perceba o nível de profundidade que uma coisa tão simples quanto essas que a gente estava conversando agora afeta na tua vida. Então, qual que é o seu propósito? Para que você nasceu? Qual que é o seu ideal de vida? Qual que é a função que Deus deu para você que você tem que manifestar na Terra? Se isso aqui está bagunçado, você não consegue entender isso, você não consegue viver isso. Não consegue receber. Não consegue. Não consegue. Você vai achar que consegue. Aí aqui, a Blavatsky fala, na segunda, quando a gente fala da Blavatsky, a gente vai falar das salas. A Blavatsky falava que tem 3 salas para o discípulo. A primeira que é a da ignorância, a segunda que é a do conhecimento, que é onde a gente está entrando, que é a mais perigosa, é onde a gente passa mais tempo. E a terceira que é a do mestre, que é aquilo que eu também comentei, que é o sábio filósofo. Esse caminho, o caminho que a gente está seguindo, é um caminho muito, muito sutil, ele é muito arriscado, porque o ego se apropria disso aqui. Quando a gente pensa em fazer esse desbloqueio, o ego se apropria. Ele vai falar assim, mano, você é bom, você é foda, você é melhor que os outros. Ó, essa ideia aqui é ótima. Vai começar a surgir coisas na sua mente que você vai achar que é super elevado. E nem sempre é. Muitas vezes é o ego, tá? Então isso aqui nem vai precisar, que já foi abordado ali, tá bom? Então tá, eu vou direto sem fazer intervalo para a gente acabar um pouquinho mais cedo, tá? Em vez de fazer 2 horas, faz uma horinha e meia mais ou menos, de uma vez só, tá bom? Que aí a gente já finaliza. Tá bom? Então isso aqui são as coisas. Fechou? Percebe que interessante? E é isso que é um dos pontos que eu queria trazer muito hoje, cara. Que é assim, não é só o que a gente está fazendo, mas é o porquê que a gente está fazendo, o que está nos movendo para fazer aquilo ali, e a nossa visão em relação àquilo que está sendo feito. Eu estou vendo o que está sendo feito, eu estou vendo o que está acontecendo, e o que está na minha mente é diferente, cara. A forma que eu estou vendo aquilo começa a ser diferente. Eu vou começar a entender isso aqui, se o cara é um tolo, se o cara é um sábio, se o cara está fazendo aquilo ali com uma inteligência, qual que é o motivo principal da pessoa estar fazendo aquilo? Qual que é o motivo principal de eu estar olhando para isso? Você quer ver uma das coisas que tem no Conversando com Deus? E no mundo da psicologia, da psicanálise, tem um negócio que eles chamam que é a visão do helicóptero. Não sei se você já ouviu falar disso. Isso aqui é o meu helicóptero. Aí, que legal. Isso aqui é o helicóptero. A visão do helicóptero. O que você faz? Você está aqui, ó. Certo? Você está aqui. Agora, entra no helicóptero e fica olhando para você. Lá de cima, assim, ó. Fica olhando você fazer as coisas. Fala, nossa, olha lá. Foi para tal lugar. Sem julgamento, sem pensar, só olha, fez tal coisa, olha, foi para tal lugar, olha, falou tal coisa, olha, fez tal coisa. Você começa a se observar, começa a olhar para você,
Começa a olhar do helicóptero. Olha, fui para lá. Aí eu conversando com Deus, ele chega e fala assim, quem é que está supervisionando o cara do helicóptero? Entra aqui em cima, ó. Olha o cara do helicóptero olhando para você mesmo. Você está entendendo? Porque se você olhando para você mesmo, você pode se julgar, às vezes, tem que tomar cuidado. Você tem que conseguir se observar, você tem que conseguir ver o que você está fazendo, você tem que conseguir ver o que você está pensando. Estou com raiva. Você consegue ver quando você está com raiva ou você está perdido dentro da raiva? Estou cansado, estou estressado, estou pensando em tal coisa, estou fazendo tal fofoca. Você consegue perceber você fazendo isso? Você consegue se ver fazendo isso? Sem julgamento? Ou você só está fazendo? Você só está olhando, apontando o dedo na cara do outro irmão e está falando assim, ah, aquele cara está perdido. Mas você consegue ver quem é você quando você faz isso? Que tipo de pessoa você é quando você aponta o dedo na cara de alguém? Você consegue ver você fazendo isso? Você consegue se enxergar fazendo isso? E quando você se enxerga, você está se olhando de fato ou você está julgando, ou você está criticando? O cara do helicóptero, você mesmo olhando para você mesmo. Está tomando cuidado? Entendeu? Ele fala que você pode fazer isso 7 vezes. Mas isso é um nível de concentração, de conhecimento muito além. Isso é muito, muito difícil de fazer. Você tem que ter um nível de percepção, de conhecimento, às vezes você tem que até anotar. O Júlio foi na padaria. Aí o primeiro cara, o Júlio está indo na padaria. Aí o segundo cara, o Júlio está observando o Júlio indo na padaria. Aí o quarto cara, ele dá para fazer 7 vezes isso. Dificílimo, praticamente impossível, tá? Mas de você fazer isso aqui uma vez, que é a sugestão da psicologia, a visão do helicóptero, já, vamos dizer assim, que já tá bom. Porque é muito difícil você se enxergar, tá? Então essa é a visão do helicóptero. Isso aqui é uma questão muito legal, muito importante de se pensar, tá bom? Aí aproveitando esse gancho da visão, né? Que está dentro disso aqui, está dentro do ego. Isso tudo faz parte de você controlar e começar a observar seu próprio ego. Tá, assim, a sugestão de filmes, cara, de livros e de filmes também, porque uma das coisas que tem, cara, e tem muita coisa boa na internet, tem muito filme legal, tipo, um dos filmes que é muito comum e é muito frequente, então eu acho legal da gente entender e estudar, tipo assim, você já estudou algum filme com esse ponto de vista filosófico, com esse ponto de vista de entender o que está acontecendo filosoficamente falando, e não só artisticamente falando, e não só ali nas tramas, que é muito legal. Então percebe que legal? Eu posso me divertir, eu posso satisfazer as vontades do ego, posso satisfazer meus desejos, mas mesmo enquanto eu estou fazendo isso, eu consigo ter uma consciência um pouco mais elevada e mais inteligente sobre o que está acontecendo ali. Então, por exemplo, o filme O Matrix, que ele é muito legal neste sentido. Por que eu vou falar dele, por que eu vou escolher ele? Então, de novo, entenda, a visão. Você não vai... Eu já assisti, então assiste de novo com a visão diferente. Matrix. Já assistiu? É bem antigo. É bem antigo. Tem o 1, 2 e o 3, mas eu vou falar do 1 só, tá? Mas se você assiste ele de novo com essa visão, uma visão diferente, tem um monte de... Se você colocar no YouTube o lado filosófico do Matrix, o lado oculto do Matrix, essas coisas, você vai achar um monte de coisa. Mas é de entender... Primeiro, a primeira parte mais marcante do Matrix, que é quando o Neo vai lá no Morpheus, lá no Morfeu, e ele fala assim, ó, tem 2 pílulas, a vermelha e a azul. Você tomar, eu não lembro as coisas, posso estar invertendo aqui, mas se você tomar a vermelha, amanhã você vai dormir, vai esquecer, sua vida continua normal. Entendeu? Sua vida vai continuar, você não vai saber de nada, você não vai saber que a realidade existe, você não vai saber de nada diferente, nada vai ser diferente, vai continuar tudo a mesma coisa para você. Você toma vermelho e essa conversa nunca existe, nunca aconteceu. Agora, se você tomar azul, você vai entrar para o outro lado. E aí você nunca mais vai poder voltar, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você tomar a pílula azul, você vai conhecer uma realidade que vai te assombrar. Né? Mais ou menos isso. Vai mudar completamente o jeito que você vê a realidade, você vai ver a realidade como ela verdadeiramente é. Você vai sair da ilusão. Aí ele fica pensando assim, né? Fica naquele momento ali de dúvida. É melhor ficar na ilusão ou melhor conhecer a realidade? Aí ele toma a decisão de conhecer a realidade, toma azul, não sei se é exatamente essa como, vamos supor, ele toma a pílula azul, e aí é quando ele começa a entender que ali
a Matrix, na verdade, é só um mundo mental, é um mundo... Ó, Hermes Trismegisto. Hermes. Live. O mundo é mental. Então ele começa a ver que, a realidade tá todo mundo deitado em um monte de colmeia, com os negócios enfiados na cabeça, e as máquinas e os computadores simplesmente fez uma plantação de seres humanos. A realidade é essa, que o mundo que ele estava vendo era dentro da cabeça dele, o corpo dele de verdade está parado, deitado numa gosma lá, cheia de fio conectado. E aí, quando ele toma aquela pílula azul, é quando acontece tudo que ele consegue sair da Matrix, que é aquele mundo mental, aquele mundo ilusório, um mundo que de fato não existia, que gerava os desejos, as coisas aconteciam, mas o mundo não, de fato não era aquele. O mundo de verdade, o corpo físico dele, a realidade, estava deitada numa gosma cheia de fio conectado, cheio de robô voando, porque a energia dos robôs vinha dos seres humanos. Então eles mantinham os seres humanos ali deitados, calados, existindo, com a mente ativa existindo, para que as máquinas de fato pudessem existir. E aquela era a realidade, onde os seres humanos tentavam quebrar as máquinas para poder voltar a existir de fato e destruir a Matrix de uma vez por todas e começar a viver no mundo de novo. Então, quando você começa a estudar isso, pensar nisso e ver isso, você vai entender a Matrix como isso aqui, sem a parte de cima. Como só o mundo dos desejos. Como só o ego girando em torno de si mesmo, fazendo coisas para si mesmo. Essa é a Matrix que a gente vive hoje. Entende? É isso que é importante entender. Tudo é completamente ilusório, cara. Que as coisas que as pessoas falam, elas só falam por conta do reflexo da própria vida delas, do próprio conhecimento delas, da própria vivência delas mesmas. A gente muitas das vezes dá importância para coisas e situações que não fazem o menor sentido para a gente, não tem nada a ver, não acontece nada para a gente, não tem a menor relevância. Quando a gente começa a perceber isso, cara, você se liberta de 1 milhão de coisas, questões e situações, cara. Entendeu? É tipo assim, a ponte quebrou uma ponte. Lá não sei aonde, na cidade do interior, caiu uma ponte. Nossa, gente, que absurdo, você viu? Quebraram a ponte, caiu a ponte. Nossa, mas é uma responsabilidade, né? Mas coitada das pessoas. E não sei o quê. E você começa a falar. E você fala, meu amigo, você está sendo completamente inútil quando você faz isso. Porque você não está ajudando ninguém a nada. Você está criando um campo vibratório, uma energia em volta das pessoas que não vai para lugar nenhum. Você é engenheiro? Não, não sou engenheiro. Então você não pode ajudar em nada. Você está falando, você está questionando, você está criticando. Quem é você quando você faz isso? Você não está falando da ponte. E quem não está esperto com isso, vai concordar com ele e vai falar, nossa, é verdade, que absurdo, né? Como é que pode uma pessoa dessa se chamar de engenheiro? Não, realmente, às vezes não é. Realmente, às vezes a pessoa está até certa, está tudo bem. Mas percebe que você está ajudando, você está sendo útil, você está sendo frutífero, você está transmitindo alguma coisa de bom para alguém? Não, não estou. Então, por que você abriu a boca para falar? Entende? Então, quando você começa a ver isso, você não dá mais importância para pessoas que falam coisas que não estão agregando nada na vida de ninguém, cara. Entende? Então, você vai começar a dar importância para os 10 mandamentos, por exemplo. Entendeu? Porque são coisas que vão ser úteis para você e úteis para as pessoas que estão ao seu redor. Meu amigo, você passa um dia fora, você passa um dia, você pegou o carro e foi para o interior, passou um dia vendo vaca, passou um dia vendo plantação, foi para uma cachoeira, viu um rio, sentou ali na ponte e ficou olhando para o rio passar. Quando você volta para casa à noite, você acha que você vai vai se sentir bem ao ver a sua família ou você vai continuar estressado? É muito mais frutífero, cara, você ficar quieto, se recolher e se recuperar para estar bem dentro de casa, para estar bem no seu âmbito particular, para estar bem, do que ficar apontando o dedo na cara dos outros à toa, se você não pode ajudar. Você olha para as questões, olha para a vida e pensa, eu posso ser útil? Não. Então não perde seu tempo. Por você, não é pelos outros, não, é por você. Não perde seu tempo. Alguém chegou para você, começou a reclamar de alguma coisa, você olha assim, eu posso ajudar alguém se eu abrir a boca para falar? Não, eu não vou ajudar ninguém. Eu, inclusive, às vezes vou ajudar a criar tensão no coração da pessoa. Às vezes é isso que acontece. A gente faz um comentário que gera tensão no coração da pessoa.
Aí vem o ego depois falar que a gente é bom porque a gente leu 10 livros. Você entende o que eu quero dizer? Percebe que é um sentido diferente que isso faz? É o que eu estava falando do conhecimento, por exemplo. Eu lhe der, eu sou bom. Você é bom. Aí cai uma ponte no interior, você gera tensão, você gera vibrações negativas. O que eu posso fazer, o que eu posso falar para ajudar? Nada, então não faz. Eu posso ajudar, então faça. Então seja útil, acorda para ser útil, acorda para ser importante na vida de alguém. Você não vai ser importante nem na sua vida, nem na vida de ninguém. Cara, não dá, não alimenta, não dá força para aquilo. A gente dá muita força para a vibração que não ajuda. Entende? Então é assim, se for para trazer um conhecimento que vai agregar, para tranquilizar, para ajudar o mundo a ser um pouquinho diferente, principalmente o seu, vá naquele sentido e caminho. Não, eu sou engenheiro, mas então eu posso ajudar. Então entra no carro, vai até lá e fala assim, sou voluntário, eu vim aqui para ver o que aconteceu, para fazer com que a ponte possa ser construída o mais rápido possível. Não, eu vou lá, vou levar 1 quilo de alimento para alguém que precisa. Eu vou lá, eu vou pegar uma pá, uma enxada e vou ajudar a puxar a terra que caiu. Não, aí você vai, você não fica aqui falando que é um absurdo, sendo inútil. Tá bom? Fez sentido isso aí? Tá, beleza, então tá bom. Tenho ideias de lives aqui já um monte, já vou pegar elas para deixar anotada. Então, o foco hoje principal era falar desses alimentos, mas você percebe como a gente falou do que alimenta a gente de forma prática e de forma que a gente possa fazer. Vou mandar esse checklist aqui, a ideia foi legal. Não só fazer, mas como fazer isso. Essa live a gente joga na inteligência depois para ela fazer o resumo. Então, tudo que foi falado aqui pagou? Ixi, perdi.